Presidenta Dilma, um prazer estar com você aqui novamente. A pergunta que eu tenho para você é sobre crise energética. A ameaça que paira sobre esse país de que novamente nós tenhamos um apagão. Um apagão por falta de política em cuidar das estruturas desse país. Um apagão que coloca em risco novos investimentos, no meu entender. Mas queria ouvir de você, especialista no assunto, quais que são os riscos para investimentos futuros no Brasil, para a economia do Brasil, a ameaça de crise que nós estamos vivendo, de agravamento da crise que nós estamos vivendo. Olha, essa pergunta, Wagner, é muito importante. Veja você que o Brasil enfrentou um apagão com racionamento em 2020, 2001. 2001, 2002, quando o presidente Lula assumiu, nós mudamos a política do governo. Começamos a planejar, a não deixar as coisas ficarem descontroladas e sem gestão, porque um dos argumentos que foi dado durante a crise da época do Fernando Henrique foi que eles não tinham previsto a falta de água. É um absurdo isso. Essa conversa é um absurdo. Por quê? Porque, se você olhar daquele momento para hoje, o Brasil tem muito mais condições de enfrentar. Por quê? Porque nós ampliamos as hidrelétricas e as termoelétricas e fizemos os gasodutos. Esses gasodutos que eles venderam da Petrobras. Foi a Petrobras que fez e que era tanto a Eletrobras como a Petrobras foram elementos fundamentais para a gente enfrentar a crise de racionamento e apagão. Pois bem, nós estamos em melhores situações em termos do parque. Estamos catastróficos na área da gestão. Eles ignoraram todos os sinais de que haveria um problema de seca no Brasil. Todos. Nunca tomaram as providências que deviam tomar. E sempre que tomaram providência, tomaram da pior forma possível, que é atrasado. Então, o que acontece? Eles tinham de ter ligado as térmicas antes. Eles tinham de diminuir o fornecimento de energia elétrica decorrente de hidrelétrica, poupando água, e não o fizeram. Isso que tem um comitê chamado Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Esse comitê de monitoramento do setor elétrico, ele faz reuniões mensais ou semanais quando há qualquer problema no setor. Reúne todos os elementos, tanto aqueles que cuidam da água como os que cuidam da energia, e fazem avaliações e previsões de curto, médio e longo prazo. Por que fazem isso? Porque você tem de saber qual é e o Brasil é interessante, sabe, Kfouri? Sabe, o Brasil e Wagner, o Brasil tem há muito tempo uma espécie de inteligência artificial na área de energia elétrica. Ele tem programas, não é uma inteligência artificial, mas ele sempre trabalhou com programas. Ele sempre fez previsões em relação a como é que se comportaria a chuva e os reservatórios e o consumo de energia, tanto para o público, ou seja, o consumo doméstico, tanto como industrial e de serviços e agrícola. Então, eles tinham todos os instrumentos para ficar discutindo quais são as medidas a tomar. Por quê? Se você toma, em qualquer lugar da vida, se você vê um problema ali na frente e toma a medida hoje, dá tempo da medida, por exemplo, vai ter um problema de energia elétrica, então vai ter falta de água. Então, o que você faz? Você aumenta as térmicas. Então, o que você faz? Você aumenta a solar e a eólica, mas principalmente a eólica no Brasil. Então, o que você faz? No limite, você recorre, inclusive, a sistemas emergenciais,
que podem ser de óleo. No limite, você recorre ao carvão. Enfim, você toma as providências emergenciais, tem estruturais e emergenciais. Isso eles não fizeram. Eles estavam contemplando, em berço esplêndido, a chegada desta crise, porque ela dá indícios ao longo. Todos os técnicos da área, né, por exemplo, da ANA e da ANEEL, e da ONS, eles têm condições de saber como é que está o sistema elétrico brasileiro. Então, eu digo o seguinte: ou quem estava na direção não entendia nada, ou quem estava na direção não entendia nada e, além disso, não sabia como buscar aqueles que entendem e colocar na frente. E, além disso, são péssimos gestores. Péssimo, porque o gestor antecipa o problema, ele não deixa o problema acontecer.